Márcio, prazer te reencontrar depois de alguns anos. Prazer, Duane. Prazer te ver. Muito bom ter você aqui no IPOcast. Márcio, queria começar te perguntando sobre tuas origens, que você falasse um pouco da tua vida até os dias de hoje, vida profissional, pessoal, que você quiser compartilhar com a gente. Tá bom. Bom, eu sou de Recife, né, originalmente. Estudei a vida inteira no mesmo colégio Israelita de Recife, com 8 alunos na sala. Então, a vida inteira uma comunidade muito pequena, né, comunidade judaica de Recife, muito pequena. E eu saí de lá para fazer o ITA com 16 para 17 anos. Então eu fiz o ITA, depois do ITA eu trabalhei na McKinsey. Na McKinsey fui para os Estados Unidos fazer MBA, fiz em Harvard. Voltei, fiquei na GP, 10 anos na GP em si, mais 4 anos tocando uma empresa do portfólio, quando a gente se conheceu. Depois eu trabalhei na PDG como CEO por um período. A gente pode explorar cada um desses passos, obviamente. Depois eu fiquei um tempo sem fazer nada, um período difícil, porque eu tinha tomado a decisão de ir embora do Brasil. E nesse período, enquanto saía meu visto e eu não ia, eu fiquei sem nada. Que foi um período difícil. E há 3 anos eu me mudei para os Estados Unidos e há 3 anos eu entrei na IGA Ventures. Então eu continuo no ramo de investir em empresas privadas, mas agora na área de Venture Capital. Então em 2 minutos, aí tem 30 e poucos anos de trajetória. Mas você falou coisas importantes, assim, que são desafios de carreira para muitos profissionais, né? Então assim, ITA, né? Como é que você tomou a decisão de estudar no ITA, que é uma formação super desafiadora para todo mundo que passa por lá. Depois você fez um MBA em Harvard e se formou com distinção em Harvard. E é um desafio também entrar nessa universidade. Então, assim, como você foi escolhendo esses caminhos e o que você estava pensando? Onde é que você queria chegar na hora que você foi escolhendo esses caminhos? Então, o ITA é engraçado, porque até a 8ª série, na nossa época era a 8ª série, né? Até a 8ª série eu ia ser advogado, eu queria fazer direito. Eu era bom de discussão, de debate, todo judeu acaba sendo. E eu gostava de português, escrevia, história e tudo. Só que quando eu entrei no colegial, nossa época era colegial, eu tinha um professor, eu ia muito bem em matemática, eu era muito bom de matemática, e eu tinha um professor de química, chamado Kramer, que começou a ver que eu ia muito bem também em química. E aí os livros de química, aí tinha as provas, as questões mais difíceis eram do ITA. E eu nunca tinha ouvido falar do ITA, não sabia o que era. De Recife, comunidade judaica, ninguém da comunidade judaica jamais foi pro ITA, pro IME, pra nada. E ele começou a falar que eu devia ir pro ITA, que eu devia ir pro ITA, que eu devia ir pro ITA. E aí eu comecei, o que é isso, né, do ITA? Aí eu descobri o que é que era. E eu me animei muito, porque eu comecei a ir muito bem, realmente, no colégio. E o ITA tinha uma situação, eu não tinha dinheiro. Não tinha família, não tinha dinheiro. Então, eu tive pessoas próximas que foram para a USP ou para a Unicamp, ou coisa desse tipo. Eu não tinha a menor chance de fazer isso. Eu era muito novo, eu me formei no colégio, né, com 16 anos, e não tinha um centavo. No ITA, eu morava num quartel, eu tinha ensino pago, assistência médica, comida, moradia. Então, era isso ou isso, entendeu? Então, é ele que me motivou, e aí eu fiz um plano de estudos, etc e tal, e estudei bastante a partir no 2º e 3º ano do colegial, e passei. É isso, trajetória. E aí você começou a olhar o mundo a partir desse momento de uma maneira... Como é que você pensava profissionalmente nessa altura, né? Porque já não seria mais advogado. Não. Já estava pensando no mundo de uma outra forma e foi continuar se preparando para esse caminho. Como é que foi isso? Então, aí mais ou menos no primeiro ano, entre o 1º e o 2º ano do ITA, eu descobri que eu também não queria ser engenheiro. Que eu achava muito chato. E aí, obviamente no ITA vinham as pessoas entrevistar, né? E uma das empresas que me chamou muita atenção era a McKinsey. E eu achava o trabalho na McKinsey, desde o 2º ano, são 5 anos o ITA, né? Eu achava o trabalho na McKinsey excepcional, porque você é pago, bem pago, né? Na época era bem pago, para estudar problemas super importantes, estratégicos, usar ferramentas analíticas. No ITA, o que eu aprendi no ITA, no final das contas, foi como é que você aprende rápido sob pressão. Isso aí eu aprendi. Então era uma atividade muito interessante para mim. E eu adorava. Pensa assim, o cara sai... Nunca tinha saído do Brasil. Aí eu vou aqueles caras lá, todos com os ternos arrumados, e que viaja de business class para lá e para cá. E frequenta boards e tudo mais. Eu achava o máximo aquele negócio. Então desde o 2º ano eu fixei o olho na McKinsey e me preparei para isso, né? Eu tinha outros interesses também. Eu sempre tive interesse no Grupo Garantia, digamos assim, no Jorge Paulo, aquela trajetória. Eu coletava artigo de jornal dele, não sei o quê. Mas fui entrevistando, etc e tal. E quando chegou no 5º ano que eu entrevistei com a McKinsey e eu tive uma oferta no final de setembro,
acabou. Eu parei todos os outros processos, estava entrevistando em outros lugares, parei e fui para lá. Então eu estava muito claro que eu queria não só consultoria, eu queria aquela empresa. E acabou dando certo. Então é isso. Quanto tempo de McKinsey? Eu fiquei 3 anos e meio na McKinsey, até começar o MBA. Falando do MBA, acho que todos aqui também fizemos MBA. Pelo que a gente sabe da cultura da GP, eles patrocinam muitos funcionários, enfim, para ir para fora fazer um McKinsey, MBA. na cultura da McKinsey. Da GP não? A GP, no geral, não patrocina para ir fazer MBA, mas a McKinsey sim. E você foi pela McKinsey? Eu fui, olha que coisa engraçada. Eu fui pela McKinsey, patrocinado pela McKinsey. A McKinsey pagando meu tuition e tudo, né? Só que no meio, no summer, né? Eu fiz 2 summer jobs. Um na Microsoft, que foi o meu summer job principal lá em Seattle, e um mini summer job na GP, que eu queria, eu gostava, e etc. E pela McKinsey eu tinha trabalhado em 2 companhias ligadas à GP ou aos sócios lá. E quando eu trabalhei na GP, eu disse, puta, é aqui. Aqui, é minha cara, é isso aqui que eu quero. Então, entre o primeiro e o segundo ano, no primeiro ano eu era um cara, entre aspas, filhinho de papai patrocinado pela McKinsey, e no segundo ano eu decidi que eu ia voltar para a GP, tava quebrado. E a GP me emprestou o dinheiro para pagar a McKinsey, a dívida que eu tinha, e eu pedi financial aid na escola, porque eu não tinha dinheiro mesmo. E ganhei $15 mil a fundo perdido, nunca tive nem que pagar, etc. Então, deu essa virada. Mas a GP pagou e depois eu fui pagando à medida que eu fui ganhando dinheiro. E aí pagando. tua trajetória na GP foi vários anos, né? Foram um total de 15 anos. Basicamente divididos assim. Os primeiros 3 anos eu fui associate, que é o cara é um começo, o ponto de entrada, né? Em geral na GP era isso, ou é isso. Que você acompanha um sócio, seja para analisar deals, seja para acompanhar o monitoramento das companhias. E aí com 3 anos e pouco eu virei sócio. E aí a diferença principal é que você começa a ter que buscar deals para fazer e você senta nos boards mesmo como representante da GP e etc. E eu comecei a fazer isso quando eu tinha mais ou menos 30 anos de idade. E eu fiquei vários anos nessa posição. Uma coisa interessante que eu fiz vários deals. Todos os deals que eu fiz, ainda bem, a gente ganhou dinheiro. Track record bom, então. Todos os deals que eu fiz tinham uma característica, eram empresas médias em alto crescimento. E em todos eles deram certo, ainda bem. E outra coisa que eu fiz interessante também, a GP naquela época tinha um plano de expansão para a América Latina e eu fui morar no México. E morei 2 anos lá, abri um escritório da GP lá, contratei um time, etc e tal. Fechei o escritório quando veio a crise da Lehman, porque o México foi muito impactado e a gente também aqui foi muito impactado. Então eu abri, fechei, quer dizer, não deu certo, né, no final das contas. E aí voltei para o Brasil, continuei olhando novos negócios, até que eu encontrei o Marcos Melão, que eu conhecia num voo, um cara ex-McKinsey também, e ele estava trabalhando na época como consultor de uma empresa chamada Sascar, que é onde eu vinha conhecer o Duane. E aí começou, o papo vai, e acabou fazendo o deal, fiz o deal de comprar o controle da empresa. E aí a gente comprou o controle da empresa e era mais ou menos, na GP tinha aquele negócio do serviço militar que se chama, né? Que você tem que ser CEO alguma vez, né? Tem que entender um pouco de negócio. Alguma vez tem que sentar na cadeira. Alguma vez. Do outro lado. Não pode ser só pedra, tem que ser vidraça. E aquilo foi o meu momento, e eu fui. Eu fui ser CEO, aí fiquei 4 anos lá, entre assumir, tocar o negócio, vender, ficar um período pós, né? E aí eu saí da Sascar e da GP em 2015. Vou voltar na Sascar daqui a pouco, mas você falou do momento ali, quando você estava fazendo MBA, do brilho nos olhos de entrar na GP. O que mexeu com você? Por que você tomou essa decisão e falou, é esse lugar que eu quero estar, é isso que eu quero fazer? Eu acho que tem uma questão que eu me dei conta no primeiro ano do MBA, que era o seguinte. Eu adorava McKinsey. Quando você vê meus essays para o MBA, meu sonho era ser um diretor sênior da McKinsey na área de telecomunicações. Esse é o meu plano. Só que o que eu me dei conta no primeiro ano do MBA é o seguinte. Olha só, numa classe de MBA tem 80 pessoas. A gente discute um caso. Só quem abre a boca são uns 30. Não dá para todo mundo falar, porque não tem tempo, certo? E mais ou 30 caras, alguns leram o caso, outros estão de ressaca, o que for. E mais ou menos assim, no final a gente vai chegando na solução. Parece legal, né? Só que o que caiu a ficha para mim é o seguinte, cara, achar a solução não é o desafio. O desafio é fazer acontecer. Colocar na skin in the game, digamos, né? E fazer acontecer. Então, quando eu fui para a GP,
eu vi que, pô, peraí, é diferente. Aqui a gente tá realmente como dono do negócio. Você tá realmente arriscando, colocando dinheiro, recurso, reputação para fazer acontecer. Eu acho que a McKinsey é uma empresa excepcional. Eu adoro a McKinsey. Mas eu acho que são papéis distintos, obviamente, né? Um private equity uma empresa de consultoria. Então caiu a ficha para mim. Fora da cultura, né? Que eu gostava daquela cultura objetiva, de ser direto, de, pô, meritocracia. Eu achava aquilo realmente tinha muito a ver comigo. Eu estudava isso desde o ITA, né? Então o match foi muito bom. Cultural. E de que parte do processo você gostaria de fazer parte, que era da parte de construir, ainda como investidor, mas diferente de ser uma consultoria que acaba não tendo uma participação ou sendo sócio do negócio. Exato. Eu queria estar mais na linha de frente mesmo da coisa, entendeu? E desse período de GP, então você fez aí 15 anos de GP como um todo, investiu e foi bem sucedido nas investidas, mas você não tinha assumido ainda o papel de líder principal da empresa, acompanhava os deals ali na escolha, nos deals em si, Isso. e depois o ciclo GP dentro do negócio. E aí veio então o Sascar, primeira Isso. vez que você foi CEO. CEO. Você tinha que idade nessa ocasião? Eu tinha 37. 37 anos. E aí nos conhecemos, eu vou relatar aqui um momento que eu me lembro de você. Bom, o negócio aconteceu, eu entrei na Sascar alguns meses antes, você reuniu a gente numa sala, que ficava no quarto andar, uma sala grande, você se lembra dela? E você falou ali, dividindo com a liderança local, o que seria, o que aconteceria, etc. Uma coisa me impressionou muito, que foi o seguinte, eu te fiz uma pergunta que foi... não, a gente acha que você comentando, né? O negócio é um negócio muito promissor, a gente acha que esse mercado tem uma chance de crescer real, que essa empresa dentro do mercado em que ela atua, ela pode se diferenciar, etc. Você colocou ali alguns pontos. E eu perguntei assim, mas Márcio, o que você imagina, o que tem no plano entre tempo e valor da companhia? De que período nós estamos falando? Você falou assim, olha, eu acho que a gente está falando de um período de mais ou menos 3 anos, e eu acho que a gente está falando que essa empresa tem um potencial de atingir um valuation de 2 bilhões de reais. Otimista. Daí eu fiquei pensando naquilo, né? E 3 anos depois, a Sascar foi vendida para Michelin, essa informação é pública? É pública. Por 1,6 bi de real. Aham. E eu falei, cara, o quanto daquela premonição era plano, porque você é um cara determinado, você é um cara que vai para frente das coisas que você vai fazer, a gente vai falar um pouco dessa característica, mas o quanto você enxergava, o quanto era refinado o plano para ter essa visão e como é que você se preparou para isso, ou você e teu time na ocasião? Então, eu tinha um plano... mas como diz Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar a primeira porrada na cara, né? E eu levei a primeira porrada bem cedo lá. Depois a gente pode falar sobre isso até. Mas eu me preparei muito. Bom, a verdade é o seguinte, eu sou formado no ITA, então até posso não ter o biotipo, mas eu sou um nerd. Eu sou um cara de estudar, entendeu? Então eu me preparei pra caramba pra aquele negócio. Eu tinha um plano de um dia, um plano de 30 dias, um plano de 90 dias e um plano de um ano e meio. Aí eu era mais solto. Um parênteses que você também indicou para todos nós, lá um livro que circula entre nós até hoje, que é o plano dos 90 dias. O plano dos 90 dias, que o cara foi professor meu em Harvard. Pois é. Então eu tinha esses planos montados, né? Então eu tinha prioridade, eu sabia o que eu ia fazer no primeiro dia que eu tinha que fazer. Eu estudei. A apresentação que você está se referindo, que eu lembro, eu ensaiei a apresentação numa sala na GP, coloquei um pessoal lá, escuta aí o que eu vou falar lá, o que vocês acham, entendeu? Eu me preparei. O que talvez não desse para transparecer, é que eu tava morrendo de medo. Porque, para e pensa, o cara que tá lá na GP, como eu, ou o cara que tá num fundo de Venture Capital Private Equity, o cara não entende nada de gestão. Porque gerir 2, 3 caras com MBA, super brilhante, super... Cara, isso aí não é gerir, esses caras se autogerem, digamos. Agora, quando você chega num negócio com 600 pessoas, é muito diferente. Então eu tive que me preparar. Eu li muitos livros e eu fiz o que meus, digamos assim, antecessores fizeram. O Alexandre Bering, quando foi tocar a ferrovia, ele sentou com o Marcel Teles para saber. E aí, Marcel, o que é que você aprendeu? Porque o Marcel também não sabia tocar nada. E foi tocar a Brahma, muito bem, brilhantemente. Eu sentei com o Carlos Medeiros, que foi tocar a BR Malls. Eduardo Alcalay, que foi meu sócio, que foi tocar a Estácio. E outros. Bernardo Reis, que tocou também a ferrovia. E aí, o que é importante, o que é que não é, o que é que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, quais são os principais erros, todas essas coisas. Todos eles foram muito generosos comigo. Então eu fui preparado, né? Então eu tinha um plano. E olhando para trás, outro dia eu achei esse negócio, outro dia faz tempo. E
cara, realmente a gente acabou fazendo muito daquilo, né? Eu tive alguns erros, alguns desvios, mas a gente acabou fazendo muito daquele plano ali. Não o plano tático de execução das coisas, porque isso é uma ilusão, achar que um CEO vai chegar e vai dizer o que a gente vai fazer. O cara não tem a menor ideia. Você tem que dar o norte e deixar que as tropas, digamos, criem as soluções, né? Você achar que você sozinho vai dizer as coisas, dá errado. É o que acontece, por exemplo, com o Putin agora. Ele sozinho achou que ele podia fazer muita coisa. Ops, né? Não é bem assim. Então, eu acho que eu tinha uma visão razoável do plano, do que a gente ia fazer. Mas foi aprendendo ao longo do tempo. E você, até então, tinha uma experiência grande investindo em empresas. Pela primeira vez, sentou numa cadeira. Você, depois dessa experiência, você curtiu a ideia de estar desse lado do jogo, de poder liderar, de poder participar do dia a dia, uma interação com pessoas, uma leitura de ambiente? Muito. A experiência profissional mais importante e mais satisfatória, tem palavras melhores, não tá me fugindo uma palavra melhor para isso, mas da minha vida foi ser CEO da Sascar. Tipo assim, até o momento eu não tinha nada como isso. E aí se a gente para e pensa, lembra da consultoria, dá as ideias, o caminho. O Private Equity põe, né, skin in the game, acompanha coisas estratégicas e coisas, no Brasil, muito relevantes, como parte fiscal, por exemplo, legal, regulatória, etc. E tal. Quando você é CEO de uma empresa, você vai mais um nível além de proximidade. E uma ilusão comum que as pessoas têm é achar que o cara do Private Equity está sabendo que a coisa e o CEO não está sabendo. Um bom CEO, ele sabe muita coisa. Só que ele sabe também o custo de fazer as coisas. E a dificuldade de fazer as coisas. Então, eu me comparo comigo mesmo. Então, eu te falei, eu comecei como associate na GP. Então, eu fazia perguntas. Eu recebi material do conselho e fazia perguntas antes da reunião. E aí, por que não foi não sei o que e não sei o que? Eu tenho vergonha das perguntas que eu fazia. Porque eu perguntava por que a despesa de viagem ficou 20% acima do orçamento, o cara respondia qualquer coisa, e ele passava ali, sei lá, fazer uma fábrica nova, entendeu? Então, quando você está dentro de uma empresa, pensando 24/7, você realmente conhece o negócio. E eu pensava o seguinte, Duane, era uma coisa, era no lose para mim ali. Porque se eu fosse um bom CEO, eu abria a oportunidade para continuar sendo CEO de outros negócios. Se eu não fosse um bom CEO, eu com certeza aprenderia a ser um melhor investidor. Então, eu não tinha como perder ali, entendeu? Essa é uma frase do Mandela, eu nunca perco, né? Eu ganho ou eu aprendo. Então, ali era um no-brainer para mim, né? Quando você pegou a Sascar, Márcio, chegou lá, qual era o faturamento, mais ou menos? Qual era o tamanho da infraestrutura, nível de cliência? Como é que quando você saiu, quando vocês entregaram? Então, eu assumia, fechou o deal em março, mas os últimos números que a gente tinha, em 2011, eram 2010, né? Foi quando a gente analisou o negócio e tudo. Então, ela faturou em 2010 aproximadamente 150 milhões de reais. E em 2014, quando a gente vendeu, no ano fechado 2014, a gente vendeu no meio do ano, acho que faturou uns 320. Então, ela mais que dobrou nesse período. Em termos de funcionários, acho que tinha uns 500, 600 e a gente, quando saiu, tinha uns 700, 800 por aí. Então, teve um crescimento também de gente. Então, teve um crescimento importante. A empresa não só teve um crescimento, como ela se estruturou, muito mais de processo e tudo mais. Porque a empresa vinha crescendo muito, o Duane sabe disso, mas era de uma forma muito desorganizada, né? E a gente conseguiu crescer com mais processos, controles e economizar muita coisa, melhorar a rentabilidade e tudo mais. Márcio, e nessa tua passagem já como início como CEO, a gente vê no teu currículo que tem muita especialização, muitos cursos em faculdades fora e tal. Foi aí que você foi começando a moldar um pouco o teu estilo de ser para ter uma característica de tocar uma empresa e buscar educação em novos cursos para você se moldar como CEO? Eu fiz alguns cursos interessantes, mas eu não sei se isso foram as principais coisas. Eu acho que o que me ajudou, e essa trajetória não foi linear, porque eu tive várias coisas que eu fiz como CEO da Sascar que eu me arrependo. Mas eu acho que no final das contas você ter uma certa humildade de, cara, isso aqui é outra coisa, entendeu? Tocar uma empresa é outra coisa. Eu nunca toquei uma empresa. Então eu escutava muito a Cíntia, que era minha diretora de gente, o Duane conhece bem, o Maurício, o meu time. Eu escutava muito as pessoas, trocava muita ideia. O IPO me ajudou muito também. Então, acho que é mais um mindset de querer aprender, entendeu? E saber que vai errar. Né? Então, por exemplo, tem uma história que um dos grandes erros de contratação que eu fiz foi uma pessoa que eu contratei para ser diretor de operações, para ser chefe do Duane.
na época, lá na Sascar. E a única forma de você não errar na contratação é você não contratar. Quem contrata, erra. Tem que errar menos, não sei o quê. Então eu fiz um erro, quando eu tenho um cara que não deu certo. Não deu certo, paciência. Mas eu fiz um dos maiores acertos meus, que foi o seguinte, mandei o cara embora em 2 meses. Agora, você pensa, pô, chegou esse moleque aqui, que nunca tocou nenhuma empresa, colocou um diretor novo na área de operações inteira do negócio e mandou o cara embora em 2 meses. Esse cara é louco. Esse cara não sabe o que tá fazendo. E eu não sabia mesmo, errei aquele cara, né? Mas eu acertei no tirar. Então essas coisas são coisas que você vai arriscando e aprendendo. Mas você sabe que numa leitura de dentro, né? Eu posso dizer que estava claro que você estava vivendo uma coisa que você não tinha vivido antes, mas você deixava aquilo muito claro e transparente para todos, e isso gera confiança, de alguma forma. Né? Porque quando você está numa jornada onde você se coloca genuinamente com o que está acontecendo, os erros e acertos são todos genuínos. Não tem filtro para isso. E anos à frente, me lembro do dia, por exemplo, em que... e também, como líder da companhia, eu olhei para você e algumas vezes eu achei que você tinha tomado a decisão certa e outras não. Né? Aquela história que todo mundo é um pouco juiz técnico da seleção brasileira. Técnico de segunda-feira, né? Exato. Segunda-feira todo mundo sabe como é que teria sido o jogo e tudo mais. Óbvio que hoje em dia eu entendo muito mais as decisões que talvez eu não tenha concordado na ocasião. Hoje eu tenho mais maturidade para entender. Mas me lembro do momento em que você saiu da companhia. Né? Estava uma plateia de pessoas, né? Foi um dia difícil para todos nós, para você também. Você não conseguiu segurar sua emoção e todos nós nos emocionamos muito. Né? E eu tive alguns desses momentos na Sascar, que são inesquecíveis na nossa carreira. Né? Porque, no final do dia, são as relações, são as admirações, são as coisas que fazem você olhar para o mundo, né? E falar, puta, cara, eu fiz parte disso. Né? E isso aconteceu. Então, bola para frente. Não tem certo e errado, não. Tem o que dava para fazer naquele momento, com os recursos que tinha, na circunstância que tinha e etc. Né? Você veja, tem 2 coisas aqui que a gente pode derivar de forma mais ampla para a vida. Uma é o seguinte, ao você mostrar que você está aprendendo, está ouvindo, mas não sabe as respostas, você está mostrando ser vulnerável. Quando você pensa em relacionamentos interpessoais em geral, pode ser romance, pode ser filhos, pode ser o que for, mostrar a vulnerabilidade é uma coisa muito difícil, é uma coisa que requer muita força, na verdade. Mas quem consegue fazer isso acaba tendo os louros, né? Disso que você tem outro nível de relacionamento com as pessoas. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, mas não é fácil. Porque todo mundo quer mostrar que é o super-homem, ou Mulher Maravilha, ou coisa desse tipo, e não é bem assim. Né? E aí, Sascar, né? Logo em seguida, você foi para a PDG. E no momento da economia brasileira super desafiador, para esse segmento em particular, eu fico imaginando o que passava, quais eram os teus desafios naquele momento, qual que era o teu mandato naquele projeto. Que era um projeto de uma companhia grande, no segmento de real estate, e ao mesmo tempo com uma economia que estava 2014, 2015, né? Um momento de crise no Brasil muito intenso, né? A economia, onde esse setor em particular foi muito afetado e você certamente já sabia disso. Como foi essa decisão? O que você imaginava fazer quando você foi para lá? Então, eu não tinha ideia de quão complexa era a situação. Então, eu acabei indo contra o conselho de algumas pessoas que conheciam e diziam, cara, isso ali não tem como resolver. E eu não escutei tanto as pessoas. O que teve ali, fundamentalmente, do meu ponto de decisório, foi o seguinte. Eu não tive coragem de simplesmente sair da Sascar, sair da GP, que ambas decisões eram corretas. Na GP, eu acho que eu tinha chegado no meu ponto mesmo, né? E na Sascar também, eu não queria ser executivo de uma empresa francesa, nada contra, mas não é a minha natureza, digamos. Mas o que eu deveria ter feito era sair e, ok, agora estamos em 2015, né? Eu tinha algumas reservas financeiras, não sei o quê, e o Brasil está em situação horrorosa, vamos dar um tempo, e aí vamos ver o que fazer. Mas faltou para mim a coragem de estar na rua sem um cartão corporativo. Tudo bem aberto para dizer para vocês aqui. E eu acabei pegando uma oportunidade que tá feito, não tem como voltar atrás. Então, dado que tá feito, eu aprendi muito. Sim.
Porque a brincadeira que eu falava na época era o seguinte, olha, eu tinha toda a chance de pegar minha família, fazer um sabático em Paris, ficar 1 ano lá, o Brasil estava ruim mesmo, um sabático em Paris não pode fazer mal a ninguém. E eu decidi fazer um sabático no Afeganistão. E é o que aconteceu. Então eu aprendi muito, né? Porque a Sascar foi uma trajetória de montar um time, cultura, vamos vencer, a gente ficou número 1 em market share, crescimento, vitórias, etc. A PDG era uma trajetória de... Cara, e diminuindo o tamanho do problema, né? Tinha 3 mil pessoas quando eu entrei, tinha 1.000 quando eu saí. A gente pagou bilhões de reais de dívida, um monte de coisa para tentar resolver. Mas era muito difícil, aprendi muito. Mas olhando para trás, não foi o melhor passo da minha carreira, sem dúvida, entendeu? Eu tinha uma trajetória que era consistente. Eu acho que isso em carreira é muito importante, consistência, entendeu? E eu perdi a consistência ali, porque eu tinha uma trajetória, como eu falei no começo, de investir em empresas médias de alto crescimento, depois tocar uma empresa média de alto crescimento, inclusive essa saída, e aí eu fui tocar um negócio de distress ultra complexo, que não tinha caminho de futuro, etc e tal. Não bate muito, né? Então eu paguei um preço por isso, mas aprendi um monte. Márcio, transformando essa experiência em aprendizado, esse momento que a gente está vivendo agora, é um momento que particularmente afeta as empresas de construção civil. A gente está vivendo um momento de guerra, de variação no preço das commodities, da custo da matéria-prima, inflação, onde o segmento de real estate, nesse segmento de baixa renda, é um segmento muito afetado. Muito mais até do que os segmentos de classe média e de alto padrão. O que você poderia compartilhar dessa experiência de 2015, que você teve que segurar um navio se chocando e tentar diminuir a velocidade com que ele ia se chocar, porque ele já iria se chocar? O que você poderia dizer, então, para um empresário que está, assim, um monte de canteiro de obra, com um monte de gente montada para esse segmento e agora tem que lidar com isso, né? Tem que segurar, tem que tentar sobreviver. A palavra é essa. E aí transformar a tua experiência em aprendizado. Olha, uma das coisas que eu, quando estava na GP... eu conheci muitos empresários de muitos setores, natural. E todo empresário vinha com olha só, eu entendo, vocês aqui são legais, mas deixa eu explicar, a minha indústria é diferente. Todos eles falavam a mesma coisa. E eu, ok. A verdade é que o real estate é diferente. É mesmo diferente. Por que é diferente? Porque o ciclo de vida de um projeto são 10 anos. Na hora que você compra, faz a permuta que for num terreno, até você ter as aprovações, né? Lançar, vender, construir e passar o período de assistência técnica, são 10 anos. Então, se você começa como gerente júnior, 10 anos depois, de onde você está? Quem aprovou aquele projeto? Por isso que, no negócio de real estate, o dono que tem um interesse perene é um ativo, é importante. Não quer dizer que ser uma empresa de real estate de dono vai dar certo, porque tem várias empresas de real estate de dono que deram errado. Então, o que eu veria hoje, porque no momento tem uma coisa similar, que é o seguinte, o Brasil teve esse flerte, eu diria, irresponsável, com taxa de juros de 2%, e agora estamos indo, não sei como é que está agora, 13%, 14%, a Dilma quando estava era 15%. É um ambiente totalmente diferente. Então, do que eu me lembro, a coisa mais importante é não ter dívida. É não ter dívida. Real estate não comporta muita dívida. E quem tomou dívida em cima de dívida e estruturas, muitos não estão mais aqui para falar. Dívidas longas, né? A mensagem seria, como o ciclo é muito longo e você não tem controle do que acontece na economia, tente não ter dívidas para você poder manejar. Para deixar bem claro, você vai ter dívidas, porque você vai colocar o equity e vai tomar dívida para construir o projeto. Mas você tem que pegar a dívida na quantidade adequada, e o que você não pode fazer, na minha visão, é pegar dívidas colocando o equity como colateral, porque aí é dívida em cima de dívida, aí começa a criar uma pirâmide, entendeu? E aí esse negócio, quando o juro sobe e tudo mais, aí ferra muito. Então, acho que ser conservador nisso daí é muito importante. E outra coisa também muito importante é um business de olho de dono. Por que a EasyTech se deu tão bem? Porque o seu Zarzu, eu só vou construir onde eu consigo pegar o carro e lá ver e voltar no mesmo dia. Ou menos, vou até para almoçar. Né? O seu Eli, por exemplo, se arrepende de várias das expansões que ele acabou fazendo, né? Mas eram empresas muito sólidas e conseguiram navegar. Outras não conseguiram. Então, eu acho que também tem que ter é um business muito local também. Então, eu não acredito muito em business nacionais, em real estate, nessa área. Assim. Shopping é diferente, falando mais residencial, tá? Márcio, essa ida tua, você foi com a família para os Estados Unidos? Como é que foi? Foi depois desse período na PDG? Foi por causa do Risco Brasil? Qual que foi a tua intenção de se mudar para lá?
Bom, aí o que aconteceu? Passou a PDG e, como eu falei, eu tive consequências de ter feito aquela escolha, porque aí a minha trajetória não era mais uma trajetória consistente. Então eu tive dificuldades de, bom, e agora o que eu vou fazer? Não era óbvio o que eu ia fazer. Eu tentei algumas coisas, acabaram dando certo. E eu lembro exatamente do momento em que eu comecei a pensar nisso, porque eu tenho um grande amigo meu que conseguiu um visto para os Estados Unidos, que você entra lá já com um green card. E ele disse que, olha, eu consegui, ele fez MBA comigo. Eu consegui e eu acho que você vai conseguir também, se você tentar. E eu não sei, não sei o quê. Então, à época, em 2017, eu era casado com a minha segunda esposa, que é estrangeira, que não queria muito ficar no Brasil, etc e tal. E eu tava com ela jantando no Nagayama, quando, olha que coisa, assim, ancestral. De repente, não sei por que eu fui ver o celular e plantão do Jornal Nacional. Plantão do Jornal Nacional, a gente tá acostumado, a gente que se for na mesma idade, cortaram mais 3 zeros, coisa desse tipo, né? Você foi ver o jornal no meio do jantar? Não, saiu lá uma junta. Saiu uma vinheta, não sei por quê, não sei se eu cliquei, não lembro. E aí era o Joesley Day. Ali, naquele momento, eu decidi, putz, deu. Não sei se foi a melhor decisão profissional, mas deu. Eu quero uma outra coisa para os meus filhos. E aí eu apliquei e eu ganhei o visto. Então eu estou há 3 anos com o Green Card nos Estados Unidos. E eu fui embora. Eu não fui para uma oferta de trabalho. Eu fui embora e vou ver o que eu vou fazer. E acabou dando certo depois, essas coisas, né? E essa é uma escolha muito pessoal. Porque eu era casado com uma estrangeira, eu sou de Recife, estava em São Paulo, tenho muitos amigos, claro, mas eu não tenho aquele almoço da nona, primos, tios, eu não tenho, eu saí de casa com 16 anos. Então o custo para mim de sair do Brasil e levar meus filhos, porque eu também estava em escola americana, não era tão alto quanto para outras pessoas. Então eu não posso de jeito nenhum recomendar, não é certo, não é errado, é uma escolha muito pessoal. Mas 3 anos vivendo lá, eu vejo que meus filhos estão se desenvolvendo super bem e eu acho que acabou dando certo. E em seguida, então, voltou, depois de alguns anos ali, vamos dizer, como você mesmo mencionou, né, organizando a sua vida profissional, decidindo coisas que você ia fazer, você voltou, então, a investir em empresas. E aí, agora, mais num mundo que tem mais a ver com os últimos anos, né, de Venture Capital. Isso. Antes de entrar especificamente em Venture Capital, eu queria que você falasse um pouco de... Você está 20 anos investindo em empresa? Talvez um pouco mais? 21. 20 anos. E o que você percebe, né, de diferença do mundo quando você começou a investir em empresas, independentemente do perfil Private Equity ou Venture Capital, mas a diferença da sociedade, da forma de fazer isso no Brasil? O que você entende assim, de evolução desses 20 anos? Não, tem várias diferenças. Eu posso falar também sobre Venture Capital em particular, porque eu era muito cético de Venture Capital, tá? Eu comecei trabalhando na GP em empresas de investir de Venture Capital. Em 2000 teve um boom de Venture Capital no Brasil, Sim. que acabou não dando certo para a maioria dos investimentos. Internet, né? A bolha da internet. Mas assim, tem algumas coisas, né? Uma das coisas é que tudo se sofisticou mais. Então, quando eu comecei, você fazia transações de private equity sem nenhum advisor, por exemplo, entendeu? Você fazia a negociação sozinho com o cara. Hoje em dia, é quase inconcebível você pensar num deal relevante que não tenha um assessor fazendo um leilão e etc. As empresas são muito mais sofisticadas hoje em dia também. Antes você trazia técnica de gestão. Por exemplo, todas as técnicas que eu aprendi, o core, né, da filosofia de gestão, da Brahma, da LL e outras coisas, agregaram muito valor até um certo ponto. Mas elas, como todas, né, elas também têm suas limitações. Então, quando você está num mundo onde criatividade é mais importante, inovação é mais importante, você tem outras coisas que você tem que pensar também. Eu acho que isso hoje é muito diferente do que era há 20 anos. Acho que o Brasil é um país que continua muito ineficiente, mas teve grandes progressos, né, em termos de gestão e um monte de outras coisas. Então, eu acho que é um mercado mais competitivo hoje, sem dúvida. Mas você não percebe também que teve uma mudança na sociedade, na forma de fazer negócios nesse período? Eu pergunto isso porque o Private Equity é um modelo onde você tem uma determinada forma de contribuir com aquele negócio, você tem as suas teses de mercado, enfim, você tem lá o foco que você quer atuar e capital e energia na empresa, transformação por um determinado período. Depois disso vieram outras coisas, né? A tecnologia passou a fazer parte de uma forma diferente na vida da gente e eu percebi que no movimento de Venture Capital existe uma questão de ganhar espaço muito antes de gerar resultado, né? Então você tem as rodadas de ganho de espaço, de romper com as maneiras como as coisas são feitas, seja eliminando intermediários.
E isso, na verdade, coloca a gente num ambiente onde primeiro vem a transformação e depois vem os resultados dessa transformação, sim ou não. Por que você acha que o caminho, o mundo acabou escolhendo esse caminho para poder fazer, para romper com a forma como a gente fazia as coisas? É mais tecnologia? É mais a sociedade? É o mercado investidor que passou a olhar isso de uma maneira diferente? Como é que começa isso? Olha, eu acho que eu era muito cético em relação a Venture Capital, mas o fato é que dos últimos 5, 6 anos, sei lá, no Brasil, teve uma mudança muito grande em vários aspectos. Então, primeiro, você tem uma infraestrutura de tecnologia hoje, seja smartphones, seja você monta uma empresa com AWS, um custo fixo. Lembra que a gente colocou servidores da Oracle lá? Lembro. Ninguém faz isso mais, né? Então, o custo de inovar caiu muito. Você tem hoje talento interessado nisso. Você não tinha como trazer um executivo experiente, sênior, que entendesse bem de uma indústria para uma startup há 5, 7 anos. Isso é louco. Hoje tem vários largando em posições, nós temos alguns no nosso portfólio, para empreender do zero. Então isso mudou. Isso mudou em parte por quê? Pelo poder do exemplo. Quando você vê um pioneiro como o Paulo Veras, por exemplo, que montou a 99, que teve uma saída muito relevante, etc e tal, outras pessoas começam a olhar, pô, isso aqui é possível. É possível, né? Tem caminhos. Você tem uma velocidade de inovação que torna a coisa ou você faz ou você fica para trás. Então, você para e pensa no Nubank da vida. Sem entrar no mérito se o Nubank está avaliado corretamente ou não está corretamente, etc e tal. Porque não tem competência para dizer isso. Mas há 5, 7 anos, um Roberto Setúbal, do Itaú, podia olhar para o Nubank, um cartãozinho roxo. O Davi Velez hoje é muito mais rico do que o Roberto Setúbal. Não estamos falando de 5, 7 anos. Não estamos falando de Warren Buffett, de 60 anos. É muito mais rápido a coisa. Então você tem que se adaptar ou você fica para trás mesmo, né? O Nubank vale mais que o Itaú. Como é que esse negócio se justifica? Eu não sei. Eu sei que tem gente que administra um monte de dinheiro que acha isso, né? Então, eles devem ter um ponto. Então, eu acho que hoje acabou que é mandatório. Você tem que se adaptar, porque senão você vai ficar para trás. Você não acha que... Já te passo. Vou finalizar essa com o Márcio. Você não acha que o jeito das pessoas consumirem e admirarem as empresas foi o que mudou na realidade? O comportamento de consumo das coisas, de uma forma geral? Porque você citou o exemplo do Nubank, né? Na realidade, a gente está falando muito mais de um efeito de marca do que uma mudança substancial na maneira da relação entre a instituição financeira e o seu consumidor. Essa é basicamente isso. Talvez custo, né? Mas marca e posicionamento tem muito mais relevância, né? Identificação, talvez seja isso. E a sociedade mudou muito nesse aspecto. Então, isso possibilita outras formas de fazer. Ou seja, isso encoraja os que não existem a passar a existir. Você não acha que esse foi o grande movimento? Eu acho que tem vários, né? Eu acho que aí você está indo para uma linha talvez mais... Não é a minha praia de competência, mas sociológica, talvez. Mas o que a tecnologia traz é um empoderamento das pessoas. Você hoje tem uma transparência de informação que você não tinha. Você tem site que mostra qual é a tarifa de cada banco. A coisa fica muito mais evidente. Você tem uma outra coisa que, quando eu comecei a minha carreira, não existia. E hoje é presente, que é o seguinte. Qual que é o propósito dessa empresa? Tinha esse negócio de propósito quando eu comecei. Tinha esse negócio de qualidade, de balancear a qualidade de vida. Não existia esse negócio. Você está trabalhar. Então, pra caramba. E os chefes eram duros. E a vida era assim. Hoje em dia, as coisas que a Brahma fazia lá no começo... Eles são muito inteligentes, obviamente, eles mudaram, se adaptaram, um monte de coisas, mas se eles fizessem as coisas que eles faziam há 30 anos, hoje em dia, a empresa seria cancelada, digamos. Isso aí. Então, isso teve uma mudança muito grande de sociedade, que as pessoas não se conformam mais com monopólios, com oligopólios, com pouco direito de consumidor, com a ausência de competição em várias coisas. Então, por exemplo, pega uma empresa como a Buser, por exemplo, que é como se fosse um Uber, né? Na área de ônibus interestaduais e intermunicipais, estão aí brigando para fazer acontecer. E é difícil você fazer o case que eles estão errados, porque eles estão trazendo um serviço que as pessoas querem sem ser um oligopólio, entendeu? Então, eu acho que existe sim um lado da sociedade que quer muito mais isso. E acho que a trajetória do próprio Uber, ela é emblemática, porque todos nós lembramos aqui, motorista de Uber sendo atacado por taxista. Hoje em dia, sabe, se falar isso pro meu filho que não viveu isso, tem 14 anos, ele não vai entender. Ele é de Uber lá, então ele não vai entender, né? Olha isso em 5 anos.
Então, eu acho que tem uma mudança de sociedade, sim, é muito relevante. Eu acho que as coisas vão em paralelo, né? Em coisas que são enablers e coisas que são movimentos seculares da sociedade também. Tem uma dessas sobre Uber e táxi, que perguntaram para uma criança esses dias aí, ela perguntou o que era um táxi, e a pessoa descreveu, não, a pessoa você paga para fazer uma trajetória do ponto A ao ponto B. Daí ela falou, tipo um Uber? Para ela essa é a realidade. Né? Márcio, eu estava pensando aqui, se falando dessas empresas hoje muito mais digitais, né? É uma velocidade maior que a gente vê de crescimento. Você deu o exemplo aqui do banco, do Nubank. Você teve experiência com o mindset de private equity. Quer dizer, uma experiência que você é mais hands-on, uma saída que eu imagino que seja mais longo prazo. E agora venture capital, uma saída talvez de menor prazo, né? Você acha que isso está linkado na velocidade de crescimento das empresas? O venture capital tem uma exposição maior agora? Olha, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu não acho que o horizonte de tempo de venture capital é mais curto do que private equity. Aliás, se eu tivesse que chutar, eu acho que private equity seria mais curto. Porque private equity, em 3 a 4 anos que você entra na empresa, você entra numa empresa já mais madura, né? Por definição. Sim. Em 3 a 4 anos você consegue fazer uma transformação relevante e vender, passar adiante, porque esse é o teu negócio, né? Tem que circular o capital. No venture capital, você parar a pensar, uma empresa na hora que ela é fundada, até a hora que ela tem a liquidez, em geral, são vários anos. Um ciclo mais longo, 6, 7, 8 anos. Então, eu acho que é um pouco diferente. A gente pode explorar as diferenças de mindset entre private equity e venture capital, que são algumas e são importantes. Por exemplo, uma delas é que no private equity você tem o controle da empresa. Então, isso faz com que você tenha a decisão sobre um momento muito importante, que é da liquidez. Se eu, controlador de uma empresa, decidir que eu vou vender a empresa, digamos que a empresa tenha valor e tenha um mercado para vender, eu vou vender. E acabou. Quando você está em venture capital, você é minoritário, você não consegue fazer isso. Existe hoje no Brasil em desenvolvimento uma coisa que vai desenvolver muito mais, que é o mercado secundário. Então eu investi numa empresa há 5 anos, a empresa continua, não foi listada, não sei o que, nem foi vendida, mas eu posso vender para outro fundo. Isso existe, a gente já fez algumas transações assim e ocorrerão mais. Mas o controle da liquidez é uma coisa importante. Existe uma outra coisa que eu acho que é superestimada, que é no private equity, que é, eu tenho o controle da empresa. Então eu digo como que a empresa vai ser tocada. Mais ou menos. Porque se você tiver um bom CEO, o cara quer tocar o negócio. É claro que tem um plano que ele comprou. O plano é esse, a gente vai fazer isso, não sei o quê. Mas não adianta você querer micromanage um bom CEO, porque o cara não vai querer isso, né? Analogamente, então tem que ser um jogo muito mais de influência do que de dar ordens. Já no venture capital, você não tem como dar ordem nenhuma. Você é minoritário. Mas é um jogo de influência também, de tentar influenciar para um caminho ou para o outro. Né? Agora, o mais importante é que eu acho que no venture capital você tem que ter um lado de ser muito founder friendly, né? Ser próximo dos founders. E no final das contas, num private equity, vamos supor que eu fizesse um deal amanhã e comprasse a Unilever, um exemplo bem estratosférico, vai. Tem um time lá que eu não gosto. Cara, a gente pode tirar o time inteiro, continuaremos com as marcas, canal de distribuição, fornecedores, fábricas, tudo isso. Eu faço um investimento numa empresa de venture capital, numa startup. Não gosto do founder. Não gosto dos outros founders. Vou tirar os founders. O que ficou para mim? Nada. Então, é um outro tipo de abordagem. Você tem que ser o cara que é um sounding board. Você tem que fazer perguntas e procurar ver. Agora, no final das contas, a gente está apoiando o founder, né? Então, a gente tem que acreditar e confiar no cara. Então, isso também é diferente. Porque o mercado de um produto ou serviço que não está maduro ainda, essa empresa está se preparando, então, na verdade, você está investindo nas pessoas. E na visão do cara, né? Na ideia do cara. Na ideia do cara. Você quer ver uma coisa que talvez não seja tão óbvia, mas que, para mim, pega um pouco? Eu recebo muito empreendedor, né? A gente fala com muita gente, claro. Então, se o cara vem e monta um plano e diz que vai fazer isso, e eu faço 2, 3 perguntas, e o cara diz, não, você tem razão, eu acho que talvez não devesse ir para lá, devesse ir para cá. Peraí, não é possível. Fiz 2, 3 perguntas, eu não conheço nada do negócio, nada em relação a você. Você já mudou de ideia, então você não pensou tão bem. Você tem que apostar num founder com convicção. E se o cara não tem convicção, porque vai ter tanto obstáculo, se o cara não tem convicção do caminho dele, é muito arriscado. Agora, claro, tem a linha fina. O mercado muda, as coisas evoluem e o famoso pivô, né? A empresa ia para um lado, de fato ela vai para um outro, mas não pode ser resultado de uma conversa de 30 minutos, de 1 hora, né? Isso para mim
é uma falha grave. Ô, Márcio, não é justo você falar isso, porque eu já te apresentei coisas. E você é um cara milimétrico, assim. Você tem uma leitura das coisas. Números, então, se uma planilha ou um PowerPoint tiver um número que passou por alguém, a primeira coisa que você olha é aquele número que faltou. Você tem essa habilidade. Daí você falar que o founder mudar de ideia, de repente tem mais a ver com você desequilibrando e fazendo ele pensar do que a falta de convicção. Mas olha só, uma pessoa que vem para fazer um pitch de uma empresa, que a gente vai colocar 5, 10, 15 milhões de dólares. Os números, em particular, que é a área que eu gosto, quando você está falando disso aqui, quanto mais early stage, menos relevantes são os números, né? Então não é nem... Mas assim, você está falando um negócio e tem uma coisa que o cara apresenta e tem um erro de uma ordem de magnitude e o cara não pescou e você pegou, isso mostra o quê? Eu acho que é um desleixo, acho que o cara não se preparou, o cara não está com isso na cabeça, entendeu? Tá maduro o suficiente. Agora, isso também, Duane, é uma falha minha, de certa forma, porque como eu tenho, eu fiz o ITA, obviamente, eu tenho alguma predileção por matemática e tudo mais, como eu tenho um lado mais numérico, são coisas que eu pego fácil. Mas, será que isso é o mais importante? Imagina, qualquer número que eu pudesse pegar no business plan, voltando para o nosso exemplo do Nubank. Seria relevante qualquer número que eu pegasse ali? Não, né? É tão grande a incerteza. Então eu tenho que me policiar também, porque às vezes você consegue pegar aquelas coisas e ver, mas aquilo pode ser que não seja o mais importante, né? Talvez a forma como o erro aconteceu e não o erro em si, né? Pode ser. Pode estar relacionado a um desleixo ou a uma pequena falha, etc. E aí, interpretação. Exato. E GaVentures, como é que é esse momento? Queria que você falasse um pouco do fundo, como é que vocês investem, tese, o que vocês estão olhando. Já vi que vocês têm aí muitas investidas em mercados diferentes, vocês não têm uma predileção por mercados. Falasse um pouco do tamanho do cheque, claro. Como é que é a operação. Então, nós fazemos seed, que é uma coisa de 500 mil a 1 milhão, 1,5 milhão de dólares. Talvez, vamos colocar assim, vamos ficar o tamanho da rodada e o nosso cheque dentro da rodada, porque a gente não faz a rodada inteira em geral. Então, se dá uma coisa, sei lá, 2, 3 milhões de dólares, a gente tenta colocar metade disso ou coisa assim. Esse é o seed. Série A, que é o que a gente mais foca em fazer, que varia de 5 a 15 milhões de dólares. E a gente tenta ser o principal investidor ou um dos principais investidores nessa rodada Série A. E Série B, que são rodadas em geral maiores, 10 a 20, 30, 40 milhões de dólares, onde até pelo nosso tamanho, nosso fundo de um fundo de 112 milhões de dólares, a gente não consegue ser tão relevante ali. Então a gente procura participar juntamente com outros. Então isso em termos de cheques, né, e tamanhos. Em termos de setor, nós somos agnósticos em termos de setor. Eu tenho uma tese sobre isso, que é a seguinte. Eu não tenho competência nem capacidade para ficar sentado na Faria Lima dizendo que setores vão ser disrupted, quando, por quem. Eu não sou capaz de fazer isso. É melhor deixar pessoas que estão largando seus empregos, dedicando toda a sua vida num negócio, não sei se vai ser InsurTech ou vai ser ConstruTech ou o que vai ser, porque eles vão conhecer muito mais do que eu. Então, eu prefiro muito mais deixar o mercado ditar para onde vai o deal flow do que querer a gente fazer tese que não, aqui esse mercado que vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro. Não acho que a gente tenha essa capacidade toda, entendeu? Por isso nós somos sector agnostic, então a gente investe em vários setores e vários tipos, assim. E vocês estão no terceiro fundo? Terceiro fundo. Terceiro fundo, eu li também que o SoftBank ancorou... um dos âncoras, sim. Um dos âncoras. O que significa isso? Além do branding, de ter ali o SoftBank perto, tem algum tipo de interação no dia a dia? Tem uma proximidade maior dos âncoras? Não, nós somos muito próximos dos âncoras. E acho que nós com o SoftBank, eu não estou lembrando agora exatamente, mas eu acho que nós já fizemos com o SoftBank uns 5 a 7 negócios. Seja a gente vendeu, na linha do secundário, a gente vendeu uma participação de uma empresa em Curitiba até para o SoftBank, que chegou no nosso ponto de maturidade do investimento. Eles investiram em empresas que a gente tinha investido antes, eles investiram em empresas ao mesmo tempo que a gente, então a gente é próximo deles e fizemos vários negócios juntos, né? Assim como fizemos com outros. Nós temos um ótimo relacionamento com outros fundos que investem em cheques maiores, como Riverwood, GA e o próprio SoftBank também. Mas é mais ou menos isso, nós temos uma relação próxima e fazemos coisas em conjunto. E aí, o que vocês estão olhando daqui para frente? Assim, vão continuar ainda, não sei em que momento está a rodar as investidas do fundo, quanto tem de
de caixa ainda? O que vocês estão imaginando daqui para os próximos 12, 24 meses? Não, nós devemos captar um próximo fundo em breve. Nós ainda temos dinheiro para investir do nosso fundo. A grande maioria das empresas que a gente investiu está marcada a custo, porque não teve uma rodada subsequente, né? E a gente só marca o valor da empresa quando alguém de fora coloca um dinheiro, né? Não a gente que vai dizer que vale não sei quanto. Algumas empresas já tiveram valorizações, porque tiveram outras rodadas. Então nós estamos com um fundo muito bem posicionado hoje, na verdade. Num fundo que a gente nem terminou de investir, mas vai estar marcada 2 vezes em dólares, porque a gente teve algumas empresas que tiveram um destaque muito bom. E acho que a gente vai continuar fazendo isso, investindo nessa tese e apoiando nossas empresas no crescimento delas. E vocês têm, como são mercados distintos, empresas distintas em momentos distintos, seed, série A, como é que vocês se dividem dentro do IGA para tocar as investidas ou para participar, né? Não é tocar porque não é private equity, mas participar das investidas após os investimentos. A gente se divide e eu faço parte de alguns boards e meus outros colegas fazem parte de outros boards e a gente se divide e acompanha as empresas. A gente tem vários board seats, né? Então a gente acompanha no board, isso é o que a gente faz, basicamente. E a gente faz outras coisas para apoiar as empresas, né? Desde, por exemplo, contratação. Às vezes o cara quer que a gente entreviste um candidato a CFO ou outra coisa, a gente faz isso. Ou business development, porque a gente tem uma rede de contatos muito ampla. Muitas vezes a empresa está precisando... Ela não quer uma moleza, ela quer uma entrada numa empresa para testar o produto dela. E a gente consegue essa entrada. Às vezes o cara é um empreendedor muito bom, legal, mas ele não tem acesso àquela empresa. Isso a gente faz também. Ou negociar a próxima rodada. Como é que negocia com a próxima rodada de investimento. Então, todas são coisas que a gente procura ajudar, né? Tá envolvido bastante com as empresas. Existe um momento na startup, que é o momento ali pós Product Market Fit, um momento em que ela está pensando em crescer. Tem 2 miopias onde se gasta muito dinheiro, né? Uma é você ter a convicção de que você atingiu o Product Market Fit, ou acreditar nisso, e de fato você não atingiu ainda. Ou você ter de fato atingido o Product Market Fit e está tratando de escalar a operação, né? E é onde as empresas mais gastam dinheiro para fazer isso. E é uma afirmação meio pergunta aqui, né? Que é, os fundos, muitas vezes, de Venture Capital, não conseguem ajudar muito nessa etapa, como a turma do Private Equity fazia de hands-on naquela ocasião. Nessa etapa, por mais que tenham conexões e aproximações, etc., não há um trabalho muito próximo e tanto não há que isso acontece. Acontece mais do que dá certo, dá mais errado do que certo. Você acha que o mercado de Venture Capital vai caminhar para um trabalho, para descer um pouco mais no nível de contribuir com as empresas nessa fase? O management, você diz? Management é difícil de falar, mas porque é muita cara dos founders, né? O dia a dia. Mas você acha que vai descer um pouco mais? Isso vai amadurecer para esse lado? Isso é um debate grande. Quanto que de recursos você tem que são pessoas especializadas? Eu não sou especializado em nada, então não sou essa pessoa para ajudar. Mas, eventualmente, tem gente que é muito bom de crescimento, de como é que você faz o growth hack, que é uma frase que as pessoas usam, e etc. Só que isso é muito bom na teoria. Mas na prática, ele também tem seus desafios. Porque, por exemplo, se a gente tem uma pessoa que é muito bom de growth, vai crescer outras empresas, etc e tal. Aí a gente manda ela para conversar com os founders de várias startups. Primeiro, como é que você recompensa essa pessoa que trabalha com a gente? A que você atrela o resultado dela? Nos investimentos que ela participa? No fundo? Como é que você reconhece, digamos assim, a cada 6 meses, a cada 12 meses, uma avaliação de performance? Porque ela vai dar ideias. E se o founder não fizer as ideias? Ou se o founder fizer a ideia errado? Então, também não é uma coisa trivial de pôr, né? Então, eu não tenho uma opinião muito firme sobre isso, tá? A gente, como nós somos pequenos, nós temos uma pessoa que trabalha conosco que entende muito de tecnologia. Então, sempre é um cara que vai conhecer as empresas antes de a gente investir e ajuda as empresas no desafio de tecnologia e etc e tal. Isso a gente procura ajudar. Mas a gente não tem essas outras coisas. A gente só não tem escala para isso também. Então, não é uma coisa que está na minha cabeça muito ter ou não ter, porque a gente não tem dinheiro para isso. Não temos tamanho para isso. Mas quando você pensa em empresas como a Andreessen Horowitz, por exemplo, que tem um exército de gente para fazer isso nas empresas, isso tem um valor. Então, eu acho assim, Duane, pode ser, mas eu não sei muito bem a forma de fazer isso ainda. Sendo bem honesto com você. Tá cedo. Márcio, você morando fora, né, do Brasil, como é que você arrisca dizer como é que você vê o mercado de Venture Capital daqui para frente, próximo 1 ano, 2 anos, e levando em consideração que a nossa taxa de juros, tal como você falou, estava
a 2, 3%, uma coisa aí meio que irreal para o brasileiro, e agora já está lá. Já estamos aí a 13, 14. Como é que você acha que vai estar nos próximos 2 anos, onde os dinheiros vão ser alocados e facilidade ou não de captação? Eu acho que 2 aspectos, né? Um mais geral e um mais específico. O mais geral, tem pessoas que vão pensar o seguinte: para eu voltar a ser rentista, né? Deixar meu dinheiro no CDI, etc. Ok, até quando você vai ter 13, 14%? Eu não sei também. Mas quando você olha o que é que pode dar de retorno nos investimentos que dão certo, eles não estão dando 20% ao ano, e de modo que é uma diferença importante de 20% ao ano para 13% ou para 5% de juros, certo? Os investimentos que dão certo dão 7 vezes, 8 vezes o dinheiro, 10 vezes, alguns ou muito mais, né? Então o patamar de juros não é tanto o relevante. Eu acho que existe um segmento em particular de fintech na área de concessão de crédito, onde aí um ciclo como esse agora pode ser mais difícil, porque é bem óbvio que eu vou falar. Se você tem um CDI de 2% e você capta e empresta dinheiro e dá um retorno de 10%, 12%, tá muito legal, né? Se o CDI tá 13%, você tem que dar 25%. Então, já não tá tão legal. Então, eu acho que pode ter pessoas na área de concessão de crédito, nas várias frentes, né, do mercado, que podem ter um solavanco importante nesse período agora que a gente está. Mas no longo prazo, me parece inexorável que continuaremos tendo um volume importante de investimentos em venture capital. Não sei se teremos o volume recorde do ano passado. O único lugar, na minha visão, na vida profissional ou pessoal, em que a coisa cresce como uma linha reta, é quando você está fazendo uma planilha para vender um negócio, entendeu? Aí lá você sempre vai crescendo todo ano. A vida é diferente, a vida é altos e baixos. Mais eletrocardiograma, né? É mais um eletrocardiograma, né, do que uma linha com inclinação fixa. Então, eu acho que teremos mais investimentos e mais inovação e muito mais coisas, porque vamos lembrar, o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem escala, 200 não sei quantos milhões de pessoas. A gente pode criticar, e tá certíssimo criticar o Brasil, tem um monte de problemas. Mas a gente aqui não prende ou manda matar investidor, como acontece na Rússia. A gente não desaparece com founder, como acontece na China. E continua sendo um mercado muito grande. Então, eu acho que tem um espaço enorme de crescimento, e o Brasil continua sendo um país muito ineficiente em muitos aspectos, né? Então, a minha visão, eu não acho que é uma visão rosa, é uma visão, acho que fact-based, de que nós teremos um contínuo crescimento de venture capital. Mas, de novo, vai ser com solavancos. Eu não me surpreenderia se esse ano o investimento em venture capital for metade do que foi ano passado. Mas a gente tem que olhar o longo prazo, né? E não ano contra ano. Encaminhando para o final, mas sem deixar de te perguntar sobre isso, você falou até comigo, pô, você deve ter se surpreendido de me ver participando nas redes sociais com poesias, etc. Né? E me surpreendi, mas eu acho que você em algum momento da vida ia talvez conectar com isso, como todos nós, né? No amadurecimento a gente vai se conectando com as coisas que mais nos fazem felizes. E aí eu queria te perguntar como é que essa questão entrou na sua vida, né? Então você agora, eu sigo você no Instagram, e você escreve poesias e tem seguidores, mas assim, eu entendo que essa é uma área da sua vida que você dedica energia e tempo. Como é que entrou e qual é a mensagem que você quer passar? Entrou basicamente porque eu me divorciei em 2020 e foi um divórcio difícil. Foi um divórcio bem difícil porque eu estava morando há pouco tempo nos Estados Unidos, sozinho, no meio de uma pandemia, absolutamente sozinho, né? Porque todos meus amigos aqui, família aqui, etc. Então foi um período difícil e eu comecei a escrever coisas e comecei a publicar. Eu lembro que algumas pessoas chegaram para mim e diziam, pô, por que você se expõe tanto, né? Mas eu nunca tive tanto o receio de me expor. A gente começou a conversa falando disso, né? E passou, foi andando e etc e tal. Só que aí eu disse, pô, sabe o quê? Será que eu deveria fazer isso uma coisa um pouco melhor, um pouco mais sistematizada? E aí eu comecei, em junho do ano passado, abri a conta para ser uma conta profissional, que na prática quer dizer o seguinte, a conta aberta, né? E comecei a investir em marketing um pouco, etc e tal. E fui aprendendo, né? O Ricardo Basaglia, como eu mencionei aqui, que também é do IPO, me deu muita ajuda. E no final tem sido muito legal, porque eu hoje tenho, sei lá, mais de 50 mil seguidores, são seguidoras, né? 90% são mulheres, e eu aprendi muito sobre o que é a realidade do mundo feminino nesse período todo, todas as coisas que eu escrevo, e interajo, tem muita interação também, né? Seja em comentário, mensagem, etc. E eu acho, Dani, que... Quantos seguidores, Márcio, hoje? Deve ter uns 54 mil, coisa assim. Eu acho que o que eu escrevo
é engraçado, eu estava pensando nisso outro dia. O que eu escrevo tem algumas conexões com o meu trabalho, que é a minha trajetória profissional, que é a seguinte. Você sabe que eu sempre fui um cara de dizer a verdade, dizer as coisas como eu penso. E eu escrevo coisas que muitas vezes são duras para as pessoas de escutar, mas eu digo muito a verdade. E a verdade ressoa. E a outra coisa que eu tenho, acho que eu tenho prós e contras como todo mundo, mas uma das qualidades que eu tenho, eu acho que eu sou bom de pegar uma situação complexa e traduzir em linguagem simples. Então, muitas vezes, aí, com textos muito curtos, eu consigo traduzir o que é a realidade. Por exemplo, eu escrevi na semana passada da mulher na nossa idade, assim, de 40 a 50 anos, o medo de ficar sozinha. Mesmo estando num relacionamento ruim, ela tem medo de ficar sozinha. Ela tem razão de ter medo de ficar sozinha. E eu escrevi o porquê e etc e tal. Então, eu acho que, como eu consigo traduzir essas coisas em palavras simples, ressoa muito. E as pessoas gostam também em parte por isso, né? Então, entrou assim, tem sido e é uma parte muito, muito legal da minha vida e com frutos concretos, né? Porque hoje eu tenho uma namorada que eu amo muito de paixão, que eu conheci pelo Instagram. Então, né? Se de nada tivesse servido, só para isso já serviu. É isso aí, que ótimo. Fechando com uma declaração de amor aqui, não é? Exatamente. Ficou bonito. Não. Márcio, assim, eu estou muito feliz de te reencontrar. Eu sempre admirei seu trabalho. Eu acho que, de certa forma, eu estou no IPO e me interessei em entrar no IPO porque, de forma vaga, eu ouvi você falar a respeito, né? Eu falei, bom, se esse cara está fazendo isso, provavelmente isso deve ser bom, né? E admiro também a sua jornada. Quando a gente fala hoje de lifelong learning, você sempre foi um lifelong learner. Sempre me lembro de um momento em que você me colocou num projeto para a gente uma empresa recém-adquirida por nós na ocasião, e aí eu fiquei com papel de integrar. Você pegou um monte de papel assim desse tamanho da sua mesa, tinha lá sei lá umas 150 folhas assim. Eu lembro disso. Você falou assim, ó, toma isso aqui, estuda isso aqui, porque você vai precisar. Tinha lá um monte de coisa relacionada à integração. Integração de empresas de fusão, Exatamente, né? Então você sempre se preparou muito e acho que isso aí é uma das coisas que a gente fala muito hoje na vida profissional e na vida pessoal e isso é uma prática da sua vida. Mas, sobretudo, eu estou muito feliz de te reencontrar e de poder trazer você aqui, da gente reviver algumas coisas. A gente comprou um livro, como você é um cara que se prepara, a gente ficou na dúvida se você já tinha lido o livro. Não li esse livro, não. The Invincible Company. Esse livro, na verdade, é um framework de inovação. Então, assim, você tem aqui não só algumas inovações disruptivas, como incrementais e tal, mas também tem formas de você ajudar a refletir. Também tem formas de você ajudar a refletir sobre como implementar isso nas empresas e coisas bem diferentes. E aí a gente queria dar para você de presente uma dedicatória nossa. Muito obrigado. E, Gu, queria te passar a palavra e depois para você, Márcio, finalizar. Não, uma jornada... Desculpa. Uma jornada bonita de escutar, Márcio. Prazer aí também te conhecer, não te conhecia. Só através do Duane aqui por tabela. E eu acho que o IPO é isso também, né? O mundo precisa de melhores líderes e aqui estamos nós para se doar um pouco para o mundo, né? Então, obrigado pela toda a tua dedicação com nós aqui e pela tua trajetória linda de vida aí. Obrigado por estar aqui. Se de alguma coisa serve para ajudar outras pessoas do IPO ou fora do IPO, a gente está aqui para dividir as experiências, né? E no final das contas, acho que isso eu quero acrescentar. Várias das coisas que a gente falou aqui e das coisas que tocam, seja o que a minha trajetória profissional, pessoal, mesmo o negócio do Instagram, por exemplo, tem a ver com coisas que eu aprendi no IPO. Então, o ser vulnerável, o se expor, a gente aprende a fazer isso em fórum, em outros lugares. E traz enormes resultados. Mas dá medo, né? É difícil fazer no começo. Mas dá muito resultado. A outra coisa muito importante, o não julgar. Eu hoje tenho uma visão de vida muito diferente sobre, cara, cada um é livre para fazer o que quiser, desde que não infrinja no direito dos outros. E as pessoas, muitas vezes na sociedade, são de julgar muito, né? Aprendi isso no IPO. A importância de você ter conversas confidenciais com as pessoas, confiar nas pessoas também. Então, quando eu olho a minha trajetória, sem dúvida alguma, uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida foi ter entrado no IPO. Então, quando você me via no IPO lá, na Sascar, que estava nos primeiros anos de IPO, realmente é uma instituição que eu tenho só a agradecer. E eu saí do Brasil, mas eu continuo no IPO nos Estados Unidos, né? Então, eu acho uma instituição muito, muito legal. Muito obrigado, Márcio. Obrigado a vocês.